Se a família é a célula máter da sociedade, o casamento é a espinha dorsal da família. Se a família é a célula máter, a célula mãe, o casamento é a espinha dorsal da família. Então é mais ou menos assim: um casamento abençoado começa com um namoro responsável. E uma família abençoada começa com um casamento abençoado. Por isso eu acho que é muito importante nós entendermos o que é casamento na perspectiva do eterno, daquele que o criou. Em Gênesis, capítulo de número 2, versos 24 e 25, lemos: por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e os dois vão se tornar uma só carne. Ora, um e o outro, os dois estavam nus e não se envergonhavam. A Bíblia diz também lá em Eclesiastes, capítulo 4, que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro vai levantar o seu companheiro. Porém, ai de quem estiver só, porque em caindo não haverá quem o levante. Casamento é uma aliança voluntária diante de Deus entre duas pessoas de sexos diferentes, que deve durar toda a vida. É um pacto de fidelidade, autonomia e cooperação que inclui a prática de relações sexuais para a celebração do amor e para a continuidade da família. O casamento é mais do que amor mútuo. Ele tem força e dignidade superiores, pois é fundação sagrada de Deus por meio da qual Ele quer preservar os seres humanos até o fim dos tempos. Casamento é o estado no qual um homem e uma mulher podem viver juntos em relação sexual com a aprovação de seu grupo social. Casamento é uma união íntima e complementar entre um homem e uma mulher que ambos se tornam um fisicamente por toda a vida. Agora, por que razão o divórcio está em alta? Por que razão cresce assustadoramente o número de casais se separando? Porque a maioria não compreenderam, ou não compreendeu, melhor dizendo, a importância e o significado do casamento. Quando você lê em Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Não está dito digno de honra seja o marido, digno de honra seja a esposa, digno de honra seja o homem ou a mulher. Está dito digno de honra seja o matrimônio. E bem como o leito koite, no grego sem mácula. Aqui fica claro que o casamento é um compromisso que está acima, ou melhor, o casamento está acima do compromisso entre um homem e uma mulher. Digno de honra seja o matrimônio. Veja como a Bíblia eleva, exalta o matrimônio. Não foi por acaso que quando Jesus decide inaugurar o seu ministério publicamente, ele vai a uma festa de casamento. Jesus não inaugurou o seu ministério público num cemitério ressuscitando morto, nem tampouco num leprosário limpando um leproso, nem tampouco num lugar ermo multiplicando pães e peixes. Jesus escolhe uma festa de casamento para dar início ao seu ministério público, realizando um milagre de transformação, deixando claro para todos nós que casamento é prioridade no coração daquele que o criou, porque casamento é a ideia de Deus. O casamento
É a ideia e criação de Deus, e só viverá bem quem aceitar os desígnios e propósitos de seu Criador, sujeitando-se a eles, disse Luciano Subirá. Agora, eu quero ser muito simples e prático nas próximas definições de casamento. Se você está escrevendo, escreva aí, por favor. Casamento é uma escola aonde os dois se matriculam para aprender a ser o que nunca foram. Casamento é uma escola aonde os dois se matriculam para aprender a ser o que nunca foram. Eu estou casado há 31 anos e com a mesma mulher, graças a Deus. Tenho 3 filhos e 3 netos. E eu quero dizer para vocês que antes de me casar com a Rose, eu nunca tinha sido marido. Por isso, estava entrando na escola para aprender a ser. Antes que a Rose se casasse comigo, nunca tinha sido esposa. Por isso, estava se matriculando nessa escola para aprender a ser. Então, o casamento é uma escola. E aonde é que está o problema, gente? Eu fui em uma festa de casamento de um conhecido jogador da seleção brasileira naquela época. Naquela época ele gastou na festa $150 mil. Sabe quantos dias durou o casamento? 3 dias. Ele, claro, ganhava muito dinheiro, ele investiu $150 mil na festa e não investiu nada se preparando para a vida. Quanto tempo se estuda para ser médico? Quanto tempo se estuda para ser um grande advogado? Quanto tempo se estuda para ser um grande administrador de empresa? Quanto tempo se estuda para ser um professor universitário? Quanto tempo se estuda para ser um exímio engenheiro? Agora, quanto tempo você estudou para ser marido? Quanto tempo você estudou para ser esposa? Quanto tempo se estuda para ser pai? Quanto tempo se estuda para ser mãe? Quanto tempo? Preste atenção, gente. Ser marido é tão importante quanto ser médico. Ou talvez mais. Ser esposa é tão importante quanto ser uma arquiteta. Ser pai é mais importante do que ser um professor universitário. No entanto, se investe tanto, muitas vezes, na festa, na cerimônia, e não se investe nada se preparando para a vida. Casamento é uma escola. Agora, preste atenção que não tem como a gente falar de escola sem falar de humildade. Aí eu entendo por que Jesus começa o Sermão da Montanha com humildade. Ele não começou, bem-aventurados puros de coração. Ele não começou com bem-aventurado os que têm fome e sede por justiça. Ele não começou com bem-aventurados pacificadores. Ele começa com humildade. Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados humildes. Interessante. E ele disse lá em Mateus capítulo 11, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados, a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Porque só os humildes são capazes de reconhecer sua ignorância. Só os humildes são capazes de reconhecer que não sabem.
Só os humildes são capazes de reconhecer o quanto precisam aprender. Olha o que escreveu Augusto Cury. Na escola da vida, o melhor aluno não é aquele que tem consciência de quanto sabe, mas de quanto não sabe. Não é aquele que proclama sua perfeição, mas o que reconhece suas limitações. Não é aquele que proclama a sua força, mas o que educa a sua sensibilidade. Diante da sinuosidade da vida, como podemos avaliar a sabedoria e inteligência de alguém? Quando o sucesso lhe bate à porta ou quando enfrenta o caos? Preste atenção que o melhor aluno não é aquele que tem consciência de quanto sabe, mas de quanto não sabe.